Boa noite. Peço que comente já, compartilhe esse vídeo. Tá bom que ele fala um pouquinho sobre o fim do prazo de 60 dias do STF, prazo que o ministro Barroso pediu aí, tá, para a apresentação dos pontos que ele elencou lá na cautelar que foi aceita aí, pedida aí pela CN Saúde. Para isso, tá, eu, enfermeiro Diego Ícaro, convidei o nosso amigo que é advogado, André Cazucas, para ele passar esses esclarecimentos jurídicos para que vocês entendam realmente o que pode acontecer, tá? Porque muita gente está falando, os 60 dias acaba amanhã, vai ser prorrogado, vai ser cancelado, o piso vai voltar. Enfim, convidei aqui o nosso amigo que é advogado, André Cazucas, tá? Já vou mandar mensagem para ele aqui, tá? Para que ele entre e explique para vocês do ponto de vista jurídico, tá, gente? Do ponto de vista jurídico. Cadê ele aqui? Deixa eu mandar mensagem. Convite Cazucas. Pronto. E manda já essa live aí para seus contatos. Eu vi aqui no aviãozinho. Cazucas, boa noite. Boa noite, Diego. Como é que você tá? Tudo bem? Boa noite, galera da enfermagem. Vamos embora esclarecer esse pessoal, né? Exatamente. Eu convidei o André Cazucas porque eu sou enfermeiro, falo os pontos de vista que eu sei que, ao meu ver, à luz dos estudos que a gente faz, mas uma análise jurídica de um advogado renomado, Cazucas, que é ali de Sergipe, né? Cara, para a gente poder passar as informações corretas do que está acontecendo, do que vai acontecer, quais são os próximos passos, né? Porque lá no ponto 61, enfim, boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite à comunidade da enfermagem. Eu imagino que está todo mundo apreensivo, esperando saber qual vai ser o resultado. A suspensão ela termina hoje, né? A aparente suspensão dos 60 dias. Os 60 dias terminam hoje, mas a suspensão não termina hoje. O que o pessoal precisa entender, a primeira coisa, Diego, é que a suspensão, e eu tenho recebido isso muito, eu boto uma caixinha de perguntas, é muito normal, a suspensão dos 60 dias não é a suspensão da norma. Os 60 dias tem a ver com o prazo para apresentação da fonte de custeio, não tem a ver com o prazo de apresentação do tempo em que a norma vai ser suspensa. Então, assim, amanhã, a fonte de custeio do piso, ela volta à sua caminhada regular, ela não volta. Então, mas vamos embora, eu estou aqui para responder suas perguntas, vamos embora, eu já tô me adiantando, mas eu estou aqui, tô aqui disponível para você, vamos embora. Pois é, Cazucas, o que diz lá no ponto 61, que eu inclusive te mandei agora, tá, é que a medida cautelar ela continua vigente até uma reavaliação dos esclarecimentos que ele pediu, né, que o ministro Barroso pediu nos outros pontos anteriores. O que nós vemos? Nós vemos que o Senado ele já aprovou um projeto que garante recursos para a prefeitura, tá, até o ano que vem, para as santas casas, tá, e que está faltando aí a questão, por exemplo, do particular. Hoje eu me reuni com a assessoria do senador Marcelo Castro, que ele é o relator geral do orçamento da União para 2023, e como ele já havia me falado, inclusive em live que ele fez quando nós estávamos ainda no CBCF, comigo e com o nosso amigo Antônio Nunes Neto, presidente do Corém Piauí, foi garantido novamente que o valor da rubrica para o piso estará no próximo orçamento, né, do ano que vem. Então, assim, essa é uma notícia boa, mantendo aí o compromisso do senador Marcelo Castro com a enfermagem. Semana passada eu tive uma reunião presencial com o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, tá? E ele garantiu que todas as fontes de custeio para o piso da enfermagem serão resolvidas nessa primeira quinzena. Então, Cazuca, juridicamente, a partir de amanhã, o pessoal já recebe dinheiro? Diego, ó, algumas coisas são muito importantes. O primeiro é o meu posicionamento jurídico frente a isso. O meu posicionamento jurídico é que o STF errou. O STF não precisava suspender o piso da enfermagem. Por quê? Porque iniciativa privada e hospital filantrópico tem que encontrar sua fonte de custeio. Seja no consumidor final, seja no plano de saúde, seja renegociando a tabela SUS, primeiro. Segundo, a administração, a emenda à Constituição estabeleceu que é a partir de 2023. Então, ela disse que quem tem que prever isso aí no orçamento é a União,
DF, estados e municípios. Então, não tem nenhuma inconstitucionalidade. Mas o STF disse que a União tem que estabelecer as fontes de custeio. Se a União não estabelecer as fontes de custeio, não retoma o pagamento do piso, infelizmente. Eu queria que amanhã todo mundo recebesse o piso. Dieguinho, eu sei que você também queria que amanhã todo mundo recebesse o piso, é Exato. óbvio. É óbvio, quem está junto com a gente, eu, você, o Conrado, a Ana Paula, o Elisandro, o Gilney, e todos os outros que estão lutando, o Gilmar, o Bruno, todos que estão nessa mesma luta, queriam que amanhã o piso fosse pago, mas não vai ser, porque o STF não suspendeu até amanhã, ele deu até amanhã o prazo Prazo. para a apresentação da fonte de custeio, que é muito diferente. Porque se ele disser que está suspenso por 60 dias, não. Ele disse está suspenso e em 60 dias me apresenta a fonte de custeio. E não foi apresentada ainda, infelizmente. Bom, ao meu ver, as fontes elas estão sendo apresentadas, né, votadas aí. Faltam sanções ainda para algumas fontes, como a dos hospitais particulares, que, ao meu ver, não precisaria. Mas eles foram pedidos. Tem a questão da desoneração da folha, que também, para mim, não seria necessário, mas enfim, eu quero que a enfermagem receba o piso, independente de onde venha o dinheiro. Mas, dando uma análise em todas as movimentações do Senado e da Câmara dos Deputados, a apresentação dessas fontes, elas já eram para ter ocorrido, né, isso, Casucas? Exatamente. Porque desde o dia. Tem 60 dias, Diego, que isso aconteceu. Tem 60 dias, foi um domingo. Eu estava acompanhando, você estava acompanhando, a gente fez uma live. E em 60 dias não foi apresentada a fonte de custeio. Era possível ser indicada na rubrica, está aqui, a fonte de custeio está aqui. Porque assim, se é dinheiro público, vai sair de algum lugar, é óbvio. Era só mostrar onde estava a fonte de custeio para poder ser pago. E, infelizmente, ainda não foi. A gente está esperando que seja, mas ainda não foi. E agora, com essa mudança, essa troca de presidente e a apresentação aí do novo relatório, né, que vai apresentar aí a lei orçamentária anual para o ano que vem. Essa fonte de custeio foi garantida pelo próprio senador Marcelo Castro, tá? Que ele é o relator, para as fontes federais. Para a fonte estadual e municipal foi votado o PLP 44, mas ainda não foi sancionado pelo presidente Bolsonaro. Então, assim, nós aguardamos que nesse governo, ainda independente de governo, né, os governos vão e a enfermagem ela fica, a enfermagem ela permanece, mas que sejam apontados isso para que a enfermagem possa receber esse valor. Eu tenho para falar para vocês. A enfermagem não tem ligação com o governo. A enfermagem é um partido à parte. A enfermagem tem com quem está, ou com quem ficou, ou com quem está indo embora. Você, Diego, não tem a ver. Você lutou com o presidente Bolsonaro à frente, você vai lutar com o presidente Lula à frente, e você lutaria de novo se o presidente Bolsonaro fosse reeleito. Então a gente buscando o mínimo. Porque quando a gente fala de piso, a gente fala de mínimo, a gente fala de dignidade, a gente fala que o auxiliar vai ganhar R$ 2.200, Diego. A gente fala que o técnico vai ganhar R$ 3.000. A gente não está falando de ninguém para enriquecer. A gente não está falando do STF, que tem um salário de 40 mil e aumentou 20% agora. A gente está falando de gente que é o mínimo. E eu tenho certeza que essa bandeira é a bandeira do atual, é a bandeira do próximo, é a bandeira dos que virão. Porque o povo entendeu que a enfermagem tem voz e a enfermagem tem futuro, tem voto. Então é continuar mobilizado. Essa mobilização que você segue fazendo, ela é fundamental para a luta de classe. Exato. E aí é uma coisa que eu falo, temos esperança? Temos. Por quê? Porque a apresentação, o prazo se encerrou, e aí qual que é o próximo passo? Digamos que sejam apresentadas aí todas essas fontes aí nos próximos 15 dias. O que é que eles têm que fazer? Tem que votar de novo esse fim dessa cautelar? O que é que tem que fazer, Casucas? Não tem que votar de novo. A cautelar monocraticamente foi votada, foi apreciada pela plenária. E o que acontece? Ela não foi. O que o pessoal tem que entender é que ela não foi suspensa por 60 dias.
é que ela foi suspensa. E 60 dias foi o prazo para que se apresente a fonte de custeio. Agora, ela vai voltar para o relator entender o que vai ser feito daqui para frente. Então, ele não precisa suspender novamente. Esse é o X da questão. Exato. Entendeu? Ela está suspensa, ela já está. Amanhã ela não volta ao vigor. Ela já está suspensa. O relator vai voltar para decidir se ele dá mais prazo, o que ele faz em relação aos poderes instituídos que não se manifestaram. E é muito difícil, Diego, eu digo isso, em relação inclusive a outras matérias, de se obrigar o legislador a legislar, de se obrigar o executivo a apresentar um projeto de lei. Porque como é que você obriga o poder na sua função típica? Você obriga um senador a apresentar um projeto de lei? Você obriga os senadores a aprovarem um projeto de lei? Você obriga os deputados a aprovarem um projeto de lei? Não tem como. O Poder Judiciário não tem essa condição. É. Exatamente. E aí eu queria novamente falar para a enfermagem, tá? Que o caso Lucas esclareceu muito bem, o PIS ele não está suspenso novamente. Ele continua suspenso. O que vai acontecer é que as informações que foram passadas durante esse período de 60 dias, elas vão voltar para o relator Barroso e aí ele vai tomar a decisão dele. O STF ele está lá para julgar a constitucionalidade, não é isso, de uma lei, por exemplo, a Lei 14.434. E o nosso piso, ele é constitucional, emenda constitucional 124. Então, o que nós podemos esperar é que ele volte atrás dessa decisão, né, pelo menos ao meu ver, ele volte atrás dessa decisão e cancele ou suspenda a cautelar da suspensão. Diego, Pode ser que isso aconteça? se a questão é fonte de custeio, que ele suspenda, pelo menos agora, para a iniciativa privada e para os hospitais filantrópicos. E mantenha para a administração pública até 2023, porque seria em 2023 mesmo, porque Já assim vai está estar na linha. faltando coerência, está faltando visão de todo. Porque assim, você suspender, beleza, está faltando fonte de custeio. Eu não concordo juridicamente, você não concorda juridicamente, a gente acha que está errado, mas a gente aceita. A gente vai falar de fonte de custeio para hospital privado? Você vai falar de fonte de custeio para quem? Para Redditor? Vai falar de custeio para outros hospitais, para a Unimed, e quem tem lucros milionários, bilionários, balancetes, não faz o menor sentido. Para a rede filantrópica, pode fazer sentido, desde, Diego, que a rede filantrópica apresente qual é o salário do gestor, qual é o salário do diretor, qual é o salário de quem está organizando, porque assim, a rede filantrópica em geral, ela torna ricas outras pessoas, que não são Exato. nem a administração nem os trabalhadores. Porque ó, ganha mal o médico, ganha mal o enfermeiro, ganha mal o auxiliar de enfermagem, ganha mal o técnico de enfermagem, mas alguém está levando esse dinheiro. Então, que se mostre que realmente não há fonte de custeio, e aí se apresente uma possibilidade como a que está apresentada no Congresso Nacional, e é isso que a gente defende. E vamos embora, meu amigo, estamos aqui. Eu agradeço a possibilidade de participação aqui contigo, viu? É isso aí. Pediu o Caso Lucas para fazer essa live rapidinho, para tirar as dúvidas de vocês, tá? Mas lembrando aí do comprometimento, né, do presidente do Senado, né, do relator orçamentário anual. E, cara, vamos para cima, vamos tocar aí o barco e que nesses próximos 15 dias seja cumprido aí a palavra, né, que foi dada pelo presidente do Senado de votação aí dessas fontes finais que faltam, né? Mas, ao meu ver, não precisaria, como você falou novamente, uma fonte de custeio particular, porque é para ele ter, e ele ter que pagar. É óbvio. Muito, É óbvio. e tirar do lucro dele, é isso que eles não querem, por isso toda essa pressão. Mas acredito eu que com essa mudança, né, que está tendo aí de governo, essas reuniões que estão tendo, já vai ser definido tudo isso, e que em breve a gente possa ver o piso salarial como realidade do contra-cheque do trabalhador. Obrigado, Cazucas, pela participação. Beijo no seu coração, beijo no coração de todo mundo que está te acompanhando. A gente já está no final. E eu quero te parabenizar por essa luta que você faz. Você sabe o quanto eu te admiro, o quanto eu gosto de você, virtualmente e presencialmente, o quanto o seu trabalho fez diferença para a aprovação do PIS. E eu admiro Obrigado. mais isso aí. E eu já te falei isso pessoalmente, eu já
por aqui. E assim, existem homens que lutam um dia, 2 dias, 3 dias, mas existem homens que lutam todos os dias e esses são essenciais e você é essencial, Dieguinho. Beijo no seu Obrigado coração. novamente pelo reconhecimento. Lembrando a todos aí, pessoal, que eu estou escrevendo um livro aí sobre os bastidores da aprovação do piso salarial e você pode ter o seu nome escrito lá como um apoiador do livro, tá bom? Depois manda lá um direct lá com eu quero, ou deixa um comentário na página. Cazucas, obrigado. Bota Vamos o meu, saindo aqui da live. eu quero lá. Vai ter. Os esclarecimentos jurídicos foram prestados. Estamos aí na luta, a gente segue na luta. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Fica com Deus, pessoal.